Oi, vamos começar mais uma aula. Hoje vamos falar de geometria. Geometria, claro que todo curso ele é um resumo, então não tem como eu passar tudo de geometria, que é muita coisa. E tem um PDF lá de matemática que você pode usar. Você tem muita imagem lá, muito conteúdo, tá? Então, como esse curso é um resumo, a gente só vai falar basicamente fórmula e é isso. E vamos. E a ementa. Como eu já falei, aqui não vai ter todo o conteúdo, não dá para passar todo o conteúdo, mas isso aqui é um resumo das coisas mais importantes. É, vai ter alguns subcapítulos que falando sobre ângulos, que é ângulos, segmentos, vetores, a geometria analítica, classificação de figuras planas, geometria plana, figuras embutidas, trigonometria, triângulos embutidos e outros. Embutido é embutido em outras figuras. Geometria espacial e figuras embutidas na geometria espacial. Sim, muito do conteúdo daqui, muitas das fotos eu peguei de outros canais, porque eu não ia ter tempo de fazer até o Enem. Vamos lá. Sim, uma coisa que eu digo, ela é uma umidade para a vida. Eu aprendi muita coisa com todos esses daqui. Todos esses daqui são feras. Então, eu tenho que dar crédito a eles. Afinal, o conteúdo deles é muito bom. Eu aprendi muita coisa com eles. Vamos lá para YouTube, sim. Se eu falar como aqui, o YouTube não quer dizer que eles não têm Instagram. Quer dizer que eles são mais famosos no Instagram. No YouTube temos o Ferreto, o Matemática Rio, que é o Proscópio, e o Boaro. Boaro, eu sempre. Acho que eu vi quase todos os vídeos do Boaro. Instagram temos o Bizumac, que é muito bom. Ele passa muita coisa. Ele, acho que é o único problema do Bizumac é que ele não. Ele passa muito conteúdo solto, ele não organiza muito. É, mas todos os conteúdos do Bizumac é muito bom. Eu acho que eu desisti de fazer um patrão de matemática por causa dele. Super aulas, que também tem muita coisa boa. Exata com Wesley também. Sandro Rocha, que é o Curiosidade de Matemática. Se você quiser precisar no Instagram é Sandro Curiosidade de Matemática. E o professor Caio. O professor Caio também é muito bom. Aprendi muita coisa que até vou atualizar o vídeo rapidinho. Em ângulo. Vamos falar um pouco sobre ângulo. Ângulos é um segmento formado por duas retas. Representado por assim. Aqui, ó. Esse é o sinal de ângulo, que é A, O, B. Então, tá. Essa é a principal forma de converter ângulos. Aqui é a regra de 3. Eu passo muito mais isso. Puxa, eu voltou. Isso aqui eu passei muito mais na aula de unidades. Aqui eu vou passar bem superficialmente. Tipo, o ângulo é nulo quando ele está na bolinha, está no zero. É agudo se ele está menos que 90. Ele é reto se ele está no 90. Ele forma um quadradinho assim. Tá. Ele está meio arredondado, mas é meio quadradinho. Ele é obtuso se ele for entre 90 a 180. Ele é raso se ele for 180. Ele é uma volta se for 360. Uma volta quer dizer perfeito. Sim, vamos lá. Esse aqui é um plano cartesiano, que é um plano de coordenadas. Esse aqui é um círculo trigonométrico. A gente usa eles dois meio que juntos. Meio que é essa ideia aqui. Em algumas contas, algumas contas são só de plano cartesiano, algumas contas só de círculo trigonométrico. Mas enfim. E aí você vê que nesse
como a gente chama de quadrante, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, enfim. Esse primeiro quadrante, você vai ver os ângulos, e o maior ângulo que vai ser 90. Então, se a gente pegar essa figura aqui, por exemplo, se ele quiser tirar num... aqui temos um atirador, se ele quer tirar na maçã, ele vai ter que ajustar sua mira a 45 graus. Aqui é a mesma coisa, aqui é um exemplo de coordenadas do cartesiano. A hipotenusa vai ser o lado contrário, esse ângulo reto de 90 graus. Hipotenusa, o cateto oposto o cateto oposto ao ângulo dado. Eu dei esse ângulo aqui, então o cateto oposto é esse daqui. Então, se a hipotenusa vale 8, essa linha aqui, e o cateto oposto é esse daqui, vale 8, o seno é 1. Enfim, esse é o seno, que é o seno. Seno é o cateto oposto vezes a hipotenusa. Então, dividido pela hipotenusa, desculpa. Não, peraí. Só. Seno é o oposto dividido pela hipotenusa. A, também a gente pode falar em coordenadas. O meu mudar aqui. Enfim. Agora que eu notei que são meus aqui. Mas tudo bem. Sim, aí temos também as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno. Cosseno a gente sempre vai associar ao horizontal, o seno ao vertical. A tangente é sempre uma diagonal até aqui, como se tivesse uma linha aqui, tangenciando. Temos outras relações que não vamos estudar no ensino médio, que é o cossecante, secante, tangente. Cossecante, esse aqui não é cossecante, é secante e cotangente. Sim, aqui temos submúltiplos do grau. O grau ele pode ser dividido em minutos e segundos. Aqui é o símbolo de minuto. O grau é como se fosse a hora. Igual eu falei no negócio que eu conversei. Em segundos temos dois agudinhos. Vamos assim. Então, 1 grau é igual a 60. Dois pontinhos. Não. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 segundo. Aqui seria dois pontinhos. Enfim. Aí temos aqui. Aqui é só como eu não mostrei no vídeo, mas tá aqui. É um método clássico. É literalmente você somar. Segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. Esse aqui é o grado, o bom. Só para mostrar que é 0, 100, 200, 300, 400. Ele é um cavalo da bom, praticamente. Tem essas relações trigonométricas que eu falei. É importante você decorar até tangente, sendo cosseno tangente, decorar tudo, escrever de preferência. Mas isso aqui não é muito improvável também. O tangente, secante. Isso aqui é uma tabela que você pode pesquisar no Google, mas dando um valor numérico. Porque aqui ele pode dar um valor em raiz. É mais complicado de trabalhar. Às vezes. Esse aqui dá um valor numérico. É mais interessante. Subtração de árvores. Aqui temos a foto do Sandro Rocha, que é um vídeo muito bom. Esse mesmo nome aqui. Adição e subtração de árvores. O cosseno desse ângulo alfa vai ser menos o cosseno desse ângulo θ. Esse ângulo θ aqui. Só algumas regras. E também temos que o seno menor que 15 graus, ele é
é muito aproximado da tangente. Quer dizer que eles são quase iguais. Se for menor que 15 graus. O maior, aí eles têm grandes diferenças. Essa fórmula aqui para o seno, por exemplo, a gente quer o seno de 115. Eu coloquei isso aqui junto. É o A mais B ou o A menos B. A gente pode usar os ângulos notáveis, no caso os que a gente viu lá, 60 e 45 graus. Que a gente, como eu te falei, a gente vai ter que decorar as raízes. E vamos lá, seno de 45 mais 60. A gente aplica essa fórmula aqui, seno de alfa vezes o cosseno de beta, mais ou menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Seno de alfa vezes cosseno de beta mais 115 seno de 45 vezes cosseno de 60. Eu não posso fazer muito. Eu que aula? Eu não posso fazer muito. Esse vídeo não deixa eu fazer. Não tô acreditando. Não tô. Para o cosseno, a gente tem essa fórmula aqui. No caso, a gente vai inverter o sinal. Se seria mais, vai ser menos. Se o menos vai ser mais. Alfa e beta. Enfim, também eu sugiro que vocês vejam esse vídeo aqui, vocês vão entender tudo isso de bem de melhor forma. E tem até aqui o bordão dele, fala meus friends. Cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, mais ou menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Para tangente, a gente tem essa fórmula aqui. Pela foto é mais fácil de entender do que dessa forma assim. A geometria analítica. A gente já falou muito sobre plano cartesiano. Eu não vou repetir. Mas o que a gente pode falar é sobre distância de dois pontos. Se a gente tem um ponto A, x, y e um ponto B, x, y. O ponto A, ele está aqui. No caso, ficou meio ruim, né? O ponto A, ele está aqui. O ponto B, ele está aqui. A distância entre dois pontos, a gente primeiro é bom a gente organizar o que é o x do ponto A, que é o 2, e o x do ponto B, que é o 3. Não. A gente aplica essa fórmula aqui, que é o x de B menos o x de A ao quadrado, mais a distância entre dois pontos é igual a raiz, entre parênteses, do x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos y de A ao quadrado. Vai dar 3 menos 1 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, e 4 menos 2 ao quadrado. E vai dar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. 4 mais 4 é 8. 8 a gente pode escrever como 4 vezes 2. E 4 a gente pode escrever como 2 ao quadrado. No caso, a gente corta aqui, corta aqui. Então, esse 2 vai sair. Esse 2 se mantém. Então, 2 raiz de 2. Aí você vê aqui, ó. Que a diferença entre dois pontos são 2. No caso, 2 unidades. E a raiz vezes a raiz de 2. 2 unidades. Sim, a gente também pode usar isso aqui para o espaço, mas nunca é cobrado isso aqui. O que só seria acrescentado seria o Z e a B. É a mesma ideia da outra fórmula, só que você só inclui o Z e a B. Classificação de figura. Polígono. Polígono significa muitos lados. O primeiro polígono é o triângulo.
Temos os quadriláteros, pentágonos, hexágonos, pentágono, octágono, eneágono, decágono, um decágono, dodecágono, pentágono, e 20 lados, 15 lados, e enfim. Temos os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Os polígonos irregulares, eles são meio top. Os polígonos regulares, eles são mais sequinhos. A soma interna dos ângulos de um polígono dá pelo seguinte: 180 vezes esse n é o número de vértices ou de lados. Então, vezes o número de lados menos 2. Aí, os ângulos internos, a soma dos ângulos internos é isso aqui. A soma dos ângulos externos de um polígono sempre vai dar 360 graus. O número de diagonais de um polígono, diagonal é quando você pega esse ponto aqui, até esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, até esse ponto aqui. Diagonais é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Quantidade de triângulos. Quantos triângulos a gente consegue formar com um determinado polígono. Como nessa imagem aqui. Vou ter que dar outro para mostrar. O número de lados. Sim, eu disponibilizo isso aqui. Então vocês podem pegar e ver bem direitinho essas imagens. Vamos lá. Número de lados menos 2. Áreas de polígonos regulares. Áreas de polígonos regulares. Triângulo. Assim, a gente pode dividir em triângulos o polígono regular. Regular é quando todos os seus lados têm a mesma medida, se eu não me engano. Aí a área dos triângulos vezes o número de lados. Polígonos regulares. Ângulos externos de um polígono regular é 360 dividido pelo número de lados. Número de diagonais traçadas a cada vértice. Diagonais é o número de lados menos 3. Números de diagonais que passam pelo centro. Número de lados dividido por 2. Números de diagonais que não passam pelo centro. No caso, se a figura ela for par. Se o número de lados for par. Então, no caso, número de lados vezes número de lados menos 4 dividido por 2. Aqui eu vou dar outro zoom, se eu puder. Mais algum. Polígonos. Classificação de polígonos. A gente vai passar a fórmula de alguns polígonos. Não todos. Pentágono, que são 5 lados. O perímetro é 5 vezes o lado. Tá? A área é 5 dividido por 2 vezes o lado vezes o apótema. Aí você tem que decorar a fórmula do apótema. Temos que o apótema de um pentágono é lado vezes 2 vezes a tangente de 36. Ou a gente pode. Aqui eu já coloquei o número. Multipliquei a tangente de 36 por 2 dá 1.4. Lado dividido por 1.4. Mas eu acho que na questão ele vai passar a tangente e cair. Uma coisa de. E também é difícil de cair. O hexágono. É até comum da gente ver. Não vou mentir. Mas vamos lá. Hexágono é mais comum. A área de um hexágono é 6 vezes o lado ao quadrado dividido por 4. Dividido por 4
e raiz de 3 no numerador. É, Aqui a gente tem outra fórmula, é uma simplificação da fórmula anterior, que a área do hexágono é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E também temos outra fórmula, que é a área do hexágono é 2 vezes o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Acho que aqui tem até uma fórmula para o apótema, que é raiz de 3, raiz de 3, 2 vezes o lado. Ah, tá aqui. Apótema. Perímetro. Perímetro é 6 vezes o lado. No caso, o hexágono é porque ele tem 6 lados. Então, é 6 vezes o lado. Apótema. É, tangente 36. Apótema é a raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Isso aqui não dá pra ver, mas que chega no escrito. Eu acho que a gente vai ver isso aqui no futuro já. Octágono. Regular. Octágono, eu só coloquei a fórmula da área. Octágono ele tem 8 lados, que é 2 vezes, entre parênteses, 1 mais raiz de 2 vezes o lado ao quadrado. Isso aqui é a classificação, já passei. Isso aqui é uma imagem acho que é do Dicas de Mata. Basicamente tudo que eu passei aqui. Números diagonais. Em quadrilátero. Isso aqui é do Matemática Rio, do Proscópio. Falando sobre outros tipos, que são os quadriláteros, mas também enfim, é, temos os losangos, os retângulos, o quadrado, que o quadrado pode ser considerado um losango, tanto um retângulo, paralelogramos, que tem paralelogramos, figuras que têm lados iguais, temos os quadriláteros, temos os trapézios aqui. E vamos finalmente para a geometria plana. Quadrado. Área. Área, como a gente sabe, é o lado ao quadrado, ou o lado vezes o lado. E perímetro é o lado mais o lado, mais o lado. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. E a diagonal é o lado raiz quadrada de 2. O retângulo. Retângulo, a área, sim, quadrado também meio que pode ser calculado dessa forma. A área é base vezes altura, no caso aqui é a base e aqui é a altura. Perímetro perímetro é 2 vezes a base mais a altura. E a diagonal é a raiz quadrada da altura ao quadrado mais a base ao quadrado. Quando você vê como eu tinha imagens preparadas e não postei nada por causa do Bisomato. O cara é bom. Geometria plana, círculo. Sim, eu fiz mais essas imagens com formato celular para ser bem visto no celular. Vamos lá. Diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Área do círculo. Eu vou falar rapidamente, que é para ter muita coisa. Pi vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é importante. Tudo isso aqui é importante. Perímetro. Perímetro é 2π vezes o raio ou diâmetro vezes o π. Área do setor circular. Área do setor circular. Sim, setor circular. Setor circular é isso aqui. É todo esse roxo assim. Olha, todo esse roxo. Área do setor circular é alfa vezes π raio
o raio dividido por 360. Área do setor circular, arco. No caso, essa área aqui. Essa área é rosa. Então, área do setor circular, arco. Sim. Acho que aqui é se a gente tiver o valor do arco. O arco é isso aqui. Por exemplo, se a gente fosse daqui até aqui. Enfim, aí, contando com arco, a gente pode fazer o seguinte. A área de setor circular é o arco vezes o raio dividido por 2. Área do segmento da corda. No caso, a área do segmento da corda é essa parte rosa aqui. A área do segmento da corda é igual à área do setor circular, é a área total, menos a área do triângulo. A área do setor circular menos a área do triângulo. Área do setor circular. Área do setor circular. Vamos lá. Área do setor circular. Meio de θ vezes o raio ao quadrado. Comprimento do setor circular o raio, θ vezes o raio. Coroa circular. Coroa circular é quando temos duas bolinhas juntas. Aí a gente vai fazer a bola grande, a área da bola grande, π vezes raio ao quadrado, pela bola pequena e diminuir. E vamos lá. Ângulo no círculo. Aqui eu não vou passar, se você quiser pausar para ver. E sim, é do Bizumate. Daqui. Mas eu acho difícil aquilo ali cair, não é? Mas vamos lá. Aqui é com certeza. Geometria paralelogramo. Paralelogramo aqui tem dois lados iguais, dois lados iguais. Temos que a área do paralelogramo é a área da base vezes a altura. É sem graça, mas tudo bem. A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O perímetro é lado vezes lado vezes lado. Vezes não, é mais. Mais. 4. Trapézio. Trapézio também cai muito. Então, trapézio é base maior. Base menor vezes base maior vezes altura dividido por 2. Aqui há alguns problemas que podem aparecer. Que é o problema clássico da flor. E a fórmula é isso aqui. Isso aqui é da super aula. Isso aqui ó, nunca vi aparecer. Mas se você quiser decorar, tudo bem. Área de um eclipse. Figuras embutidas. Sim, como eu falei, figuras embutidas quase nunca importam. Só os triângulos. Figuras embutidas é uma figura dentro da outra. Temos aqui, isso aqui é um cara que se chama Recorte do Padim, no Instagram. Eu não vou detalhar muito, eu vou fazer bem por cima. Aqui temos uma bola, um triângulo retângulo, e o raio vai ser igual aos catetos, menos a hipotenusa. A hipotenusa é o lado contrário tá aqui, então dividido por 2. Tetraedro.
Edro, a gente pode considerar uma figura plana porque ela é meio que formada por triângulos. Aí aqui tem uma fórmula para o volume. Seu volume é o meio da área da base vezes a altura. E a área total é a área ao quadrado raiz de 3. Aqui também temos 3 polígonos regulares. Um quadrado circunscrito a um. Enfim, dentro de um círculo. O lado ele vai ser raiz de raio raiz de 2. A área vai ser raio raiz de 2 sobre 2. É, no triângulo vai ser raio raiz de 3. A área vai ser raio dividido por 2. Seguindo essas ideias aqui. Lado vai ser R, que é o raio. E altura é raio raiz de 3 sobre 2. Quadrado escrito. Enfim, eu não vou explicar. Infelizmente. Temos também aqui outros. Alguns eu não vou explicar porque eu não acho importante. No geral, eu quero explicar um negócio. Toda vez que a gente tem uma figura assim, a gente pode formar triângulo formar. Tentar formar triângulos e procurar calcular a área a partir desses triângulos. Aí, qual seria a área do. Eu acho que é um hexágono. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, hexágono. A gente pode usar aquela fórmula lá. A gente sabe esses lados. Se não, a gente só saber os ângulos. A gente tem que usar as relações trigonometria. Chegamos na parte dessa. Deixa eu voltar aqui. Paralisando os computadores. Mas. Toda vez que você for fazer um triângulo, é bom ser organizado dessa forma. Sem contar essas alturas aqui. Mas você sempre vai fazer vértice A, vértice B, vértice C. A, B, C. Alfa, beta, gama. Todo triângulo tem 3 lados, A, B, C, 3 ângulos, alfa, beta, gama e 3 vértices. E todo triângulo tem 3 alturas. Cada altura sai de um vértice ou de um ângulo, no caso da metadinha do ângulo, assim. Mas na verdade sai do vértice, assim. Ele vai ter 3 alturas, aqui, aqui e aqui. Outra regra importante para toda. Aqui é um triângulo qualquer. Qualquer triângulo pode ser usado dessas formas. Vamos lá. O ângulo ele sempre trabalha com o lado oposto. No caso, o alfa, por isso que tem que ser escrito desse jeito. O alfa ele vai trabalhar com A, o beta com B, o beta com B, o gama com C. A soma dos ângulos eternos do triângulo é sempre 180. Isso é uma regra geral. Área. A gente tem lado e o lado adjacente ou oposto à altura. No caso, a gente tem o lado B e a altura. Deveria ter pagado. Interessante. Temos a altura. No caso aqui, o vértice A, mas o ângulo aqui B. Então, você pode ter colocar assim, beta. Altura beta. Mais fácil
Para esse daqui, temos essa daqui. Então, altura, o lado A seria aqui. Ó. Então, vamos pegar essa fórmula aqui. Então, C mais, já que é um triângulo equilátero, os dois dariam no mesmo. Mas vamos. Equilátero é de todos os lados igual. Altura. Aqui é o vértice C. Então, lado C. Vértice B. Altura em relação ao vértice B. E dividido por 2. Isso aqui é a fórmula clássica. É altura, base vezes altura dividido por 2. Eu não sei porque eu fico ficando. Se a gente tem dois lados e um ângulo entre eles. Isso aqui é bem fácil. A gente tem um ângulo de dois lados. Então a gente vai fazer o seno do ângulo, um meio do vezes o lado adjacente. Os dois lados adjacentes. No caso, se a gente pegar esse ângulo aqui, vezes BC vezes um meio. Aí, isso aqui é só uma repetição. Tipo, seno de teta vezes B, você não precisa copiar tudo isso, você só precisa saber que é o seno do ângulo, um meio vezes os dois lados que sejam entre eles, entendeu? O ângulo entre os lados. Lado e altura do vértice. A gente tem um lado e altura do vértice. Então, a gente pode fazer como a área é um meio de vezes A vezes a altura do vértice A. Altura do vértice A. Temos aqui um meio da A vezes a altura do vértice A, ou um meio de B vezes a altura do vértice B, ou meio de C vezes a altura do vértice C. Acho que essa fórmula aqui que eu não tenho certeza se ela tá certa. Depois eu tenho que dar uma conferida. Eu não confio muito nela, não. Nessa daqui em específico. Nela em específico. Vamos lá. Também tem uma coisa importante, é a gente decorar que o que é um perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo vai ser A mais B mais C, os lados, dividido por 2. A área a gente pode dar como o perímetro menos o A. Sim, aqui é o perímetro. O semiperímetro seria A mais B mais C. No caso, não, sem dividir por 2. O perímetro vai ser o perímetro menos o A, perímetro menos o B, perímetro menos o C e o perímetro aqui. E aqui para a área a gente tem a famosa lei dos senos, que é bem simples. Ela trabalha com a gente tem um ângulo e dois lados, ou dois ângulos e um lado. Ela vai ser uma regra de 3, basicamente. Então, a gente tem os senos. Vamos lá. A, e como a gente disse, a regra é o lado de seno vai trabalhar com o ângulo oposto, o ângulo com o lado oposto. Então, A, seno de alfa, B, seno de beta, C, seno de gama. Vamos lá. Isso aqui você pode só usar, cortar um desses lados. Eu uso o que tem, faz uma regra de 3 para achar o que não tem. Por exemplo, se a gente não tem um A, a gente vai pegar o seno de alfa, o beta e o seno de B, seno de beta e fazer uma regra de 3. Aqui é a lei dos cossenos na matemática. Na matemática o sinal é menos. E vamos lá. A ao quadrado. E o lado ele funciona. Ele trabalha com o lado oposto a ele. Então, aqui no final da fórmula temos o seno de alfa. No B, a gente tem o seno de beta. E a gente tem o seno de gama.
é, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc seno de alfa. Aí b é a ao quadrado mais c ao quadrado vezes a vezes c vezes seno de beta. É a mesma ideia. Vou ter. Aqui é os dois lados que não são o que a gente está procurando. Aqui também os dois lados que não são a gente não está procurando. E aqui eu usei uma forma para achar o ângulo. No caso, o cosseno. Sim, isso aqui não é seno. Isso aqui é cosseno. Vocês me desculpem. É o cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. É que eu peguei daqui, eu acho que é um. Mas tudo bem. Um dia eu vou ter que refazer essa aula só por causa disso. Parabéns pra mim. Vamos lá. Aqui é o cosseno. Cosseno, cosseno, cosseno. Cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Cosseno de alfa é igual a beta ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado vezes 2 vezes a vezes b. No caso aqui a gente pegou o alfa. Se a gente pegar o beta, a gente vai... aqui vai ser o b. Aqui a gente vai trocar pelo a. E aqui e a gente trocou o B pelo A. Aqui a gente também vai trocar o B pelo A e aqui pelo C. Sim, dependendo, você pode aplicar essa fórmula 3 vezes. Igual os outros. Sim, isso aqui é cosseno, infelizmente. Às vezes eu copio o negócio, porque tem muito símbolo e tal. Vamos lá. Geometria plana, triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, o ângulo reto de 90 graus, ele sempre vai ter um quadradinho, um pontinho apontando, às vezes não tem. Mas tudo bem. Mas a hipotenusa ela sempre vai ser na diagonal a isso. Ah, se a gente pegar aqui a diagonal, a hipotenusa vai estar aqui. Como se estivesse no lado A. A gente pode escolher um dos lados. No caso, a gente vai usar a letra gama, como se fosse um zerinho. É porque aqui está muito puxadinho. Não dá pra ver. Aqui não importa, aqui é a soma dos ângulos, já falei. E o lado trabalha com... O ângulo trabalha com o lado oposto, isso eu já falei. Sim. Aqui é o famoso teorema de Pitágoras. A gente vai aplicar isso muito em muitas coisas. O que é bom a gente decorar isso aqui. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo que meio que faz um quadrado. Porque podem te dar um ângulo tipo esse. Mas o ângulo certo é esse aqui. É o ângulo que faz um quadrado. Então, se você saber hipotenusa, o resto é cateto. Então, hipotenusa ao quadrado, o lado ao quadrado, os quatro, mais os catetos ao quadrado. Hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Vamos lá, básica. Temos os toca-toa, seno, cosseno e tangente. Forma mais fácil de decorar é o só, a, toa. Só é seno do ângulo dado, cateto oposto. Por exemplo, se a gente tá esse ângulo beta aqui. Cateto oposto é ele, esse aqui. A gente seguindo na diagonal, A. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. K é o cateto adjacente ao ângulo dado. No caso, o cateto adjacente é esse cateto aqui. E não é a hipotenusa. E dividido pela hipotenusa. K, quer dizer, cosseno. P de cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de... já está bem explicadinho. Cateto adjacente... Sim, tangente.
Tangente, ele não vai trabalhar com a hipotenusa. No caso, toa. Tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Temos também as relações métricas. Deixa eu dar uma. Ah, tá. A resolução estava ruim. Vamos lá. A ao quadrado, B1. Aqui, vamos separar em B1 e B2. É como se fossem dois triângulos aqui. Temos as relações métricas do triângulo retângulo. É como se fossem dois triângulos retângulos juntos. Então, aí tem o B, que é a base. No caso aqui eu usei B1 e B2. Aí o A ao quadrado vai ser B1 vezes o Y. Y é isso aqui. Mas você poderia usar o B. O B é daqui até aqui. Aqui, aqui também, em vez de usar o Y, você poderia usar o B. H ao quadrado. H é a altura. B1 vezes B2. No caso, é esse vezes esse vezes esse. Daqui até aqui, vezes daqui até aqui. Sim, tem várias relações métricas. Você pode falar e escrever. Aqui é a mesma coisa. Porque isso aqui eu usei minha forma de escrever. Isso aqui não é com minha forma de escrever. E, tipo, não tá separadinho. Eu gosto de separar as coisas. Mas tem uma coisa que eu não escrevi. Que aqui é, tipo, 1 sobre a altura ao quadrado. É igual a 1 vezes b ao quadrado. Mais... E temos o triângulo equilátero. Sim, triângulo equilátero, como todos os lados são iguais, e a soma de todos os lados é 180, todos os ângulos vão ser 60. 60 mais 60 mais 60 dá 180. Então, todos os ângulos de um triângulo equilátero equivalem a 60. Deixa eu ver se está gravando, só para conferir. Sério que vai dar muito tempo de vídeo? Não sei. Já está em 47 minutos. Mas eu falo rápido, não sei como eu faço vídeos tão longos. Mas tudo bem. Área do lado. Área do lado. Tá, vamos lá. Área do lado. É o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Altura. Eu acho que isso aqui é a área do triângulo. Depois eu confirmo. Altura. Deixa eu dar um mais aqui. Essas coisas que eu escondo. VN. VN. Vértice N. É o lado. Altura. É o lado vezes a de 3 sobre 2. Apótema. O apótema é um ponto central de um triângulo equilátero. Aqui, ó. Se a gente não tiver altura, a gente faz o seguinte. Lado, raiz de 3 sobre 6. E com a altura é igual a 1 meio da altura. Do triângulo equilátero são coincidentes. Isso aqui é só uma regra. Não importa muito. E como a gente não está estudando muito a parte teórica, tudo bem, né? Mas são coincidentes a bissetriz, a altura, a mediana e a mediatriz. No caso, a gente não está estudando tudo, mas vamos lá. Aqui vem algumas fórmulas que são bem interessantes. Aqui vem aquela parte do perímetro, que é bom se lembrar. Circunferência escrita, ou seja, dentro de um triângulo. Então, vai ser o perímetro vezes o raio. O perímetro é aquela fórmula lá. A mais B mais C dividido por 2. A mais B mais C dividido por 2 vezes o raio. Para essa figura aqui, que é uma circunferência circunscrita a um triângulo, a gente vai ter que A vezes B vezes C
dividido por 4 vezes o raio. Vamos lá. Para o triângulo equilátero é circunscrito. Não. E sim, é escrito dentro de um círculo. A gente tem que o lado, a área, vai ser lado quadrado. O raio vai ser 2 vezes a altura dividido por 3. O raio dividido por 3. Raio vai ser 2 vezes. Ah, tá. Rzão e Rzinho. Onde está esse Rzinho? Assim, o Rzinho, essa parte aqui. O Rzão é esse raio aqui. O Rzinho é esse daqui. Então, o raio vai ser 2 vezes o Rzinho. No caso, esse daqui. 2 vezes ele vai dar esse daqui. Altura. É lado. Sim. Se a gente tem também, igual essa figura aqui, um triângulo escrito a gente pode usar a lei do seno. No caso não está escrito do jeito que eu escrevo, que é tipo alfa, beta e gama, mas tá aqui. A gente pode usar isso aqui, ó, 2 vezes raio. Aqui, ó. O raio. Aqui são outras fórmulas. Eu não vou tocar. Tem a Leandro Matemática. Como eu disse, nem tudo que eu vou passar aqui eu vou tocar no assunto. As coisas que eu não acho que sejam importantes. Geometria espacial. Vou dar só uma pausinha para quem quiser parar aqui e conferir tudo. Quadrado escrito e triângulo equilátero escrito. Vamos lá? Vamos lá. Geometria espacial. Temos o cubo. O cubo, a área do cubo é 6 vezes a aresta. Aresta é isso aqui. Aqui. Aresta ao quadrado. Área lateral. Área lateral vai ser 4 vezes aresta ao quadrado. Área da base. Vai ser a aresta ao quadrado. O volume vai ser aresta ao cubo. E a diagonal do cubo vai ser a aresta, também da aresta. Aqui está o quadrado, mas não é o quadrado não. Vezes a raiz de 3. E a diagonal da base. A diagonal da base vai ser aresta vezes a raiz de 2. E geometria espacial, paralelepípedo. Paralelepípedo, o volume vai ser A vezes B vezes C. A área vai ser A vezes B mais A vezes C. Entre colchetes, porque você pode fazer em. Aí depois você multiplica. Primeiro você faz isso aqui. Depois você multiplica. A vezes C, B vezes C. No caso, todas as possibilidades. Todas as possibilidades do lado aqui. Aí temos duas diagonais. Essa e essa. Diagonal da base. No caso, essa diagonal pequena. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E diagonal do paralelepípedo, no caso é diagonal grande, raiz de A mais raiz de B mais raiz de C ao quadrado. Cilindro e cônico. Cilindro é a área da base. A área da base é um círculo. Então a área da base π vezes raio ao quadrado. No caso é a área de um círculo. Área lateral. Área lateral é. Como eu posso falar? Esse aqui. Esse quadrado aqui. No caso, vai ser 2 vezes π vezes o raio vezes a altura.
porque, enfim, o cilindro não só poderia explicar isso num esquema gráfico. Área total. Área total, no caso, a gente pega essas duas fórmulas. No caso, é meio que somando essas duas fórmulas. A área da base e a área total duas vezes π vezes o raio vezes a altura. Cilindro equilátero. Altura no cilindro equilátero, todos os lados são iguais. A gente tem que a altura que é duas vezes o raio. Volume. Volume do cilindro ela é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Esse negócio aqui de vértice, eu acho que eu peguei um molde. Eu sempre pego um molde e sobra alguma coisa, por isso que dá alguns erros. Mas também me acelera o tempo, que você não imagina. Geometria especial, cone. Cone. Cone é o chapeuzinho de festa. A área da base é um círculo. Aqui ele seria. Tem um nome para isso, é a planificação de figuras geométricas. Como aqui é uma planificação de um cilindro, no caso, se você imprimir isso aqui e cortar, consegue fazer um cilindro. Meio que você consegue fazer um copo. Ou uma latinha de Coca-Cola. Pronto, aqui é a planificação. Isso aqui é a geratriz. A geratriz a gente pode entender meio como uma hipotenusa, porque aqui a gente tem meio que dividindo aqui para cá, temos um ângulo reto, hipotenusa. Aqui temos um triângulo retângulo, hipotenusa. Então, a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado vezes o raio ao quadrado. É Pitágoras, basicamente. Área da base. Área da base é um círculo de novo, então é pi. Área lateral. Área lateral, no caso, é formando esse. Aliás, essa parte aqui. Área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Área total. A área total é π vezes o raio. Entre parênteses, a geratriz vezes o raio. O volume do cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tronco de cone. Tronco de cone é se a gente cortasse o cone ao meio. Aí temos a base menor e a base maior. Então, o volume total seria o volume do cone grande. O volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Para o volume do tronco de cone, a gente tem π vezes a altura dividido por 3. O raio, o Rzão é esse aqui, ó. Raio da base grande. Rzão ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado mais R vezes R maiúsculo vezes R minúsculo. R minúsculo, R maiúsculo. Área lateral. Área lateral é π vezes a geratriz. Raio grande, raio pequeno. Área total. Área total é área da base. Então, mais área da base menor. Desculpa. Área da base maior. Mais área lateral. No caso, a soma de todas essas áreas. Esfera. Vamos lá. Área da esfera. Área da superfície da esfera. É como se fosse a casca. Ah, não. Ali que é a casca. Área da superfície da esfera. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Raio. Então, o volume da esfera ela é 4 sobre 3 vezes π vezes o raio à altura. Vou olhar direito para não falar merda. Tá o cubo.
fuso esfera, quer dizer, a casca de uma esfera. Aqui, sim, a área de superfície seria realmente a casca do ovo. Mas aqui seria tipo essa área desse fuso aqui. Esse fuso ele tem um certo ângulo. Então vamos lá. Então a área do fuso esférico da esfera. É, fuso esfera. Ah, tá aqui. Vamos lá. Fuso esférico. A área do fuso esférico na grau é π vezes raio ao cubo vezes o ângulo. Esse ângulo aqui. A gente também pode dar pela seguinte expressão. Que a área do fuso é igual ao ângulo dado, 4 vezes π vezes raio ao quadrado, que é igual a 360. Aqui é uma regra de 3. Se a gente não tiver, a gente descobre. Cunha esfera é como se fosse um gomo de laranja. Temos essa fórmula aqui. Eu vou parar de falar só para deixar vocês olharem. Mais simples. Eu já falei muito em teta, em pi, enfim. Vocês já estão entendendo, né? Aqui. Raio ao quadrado. Aqui, ó. Volume. Aqui, para área. Volume. Volume da cunha é igual a teta. É 3, 4 sobre 3 pi vezes raio ao cubo é igual a 360. Aqui é a regra 3. Aqui ele tá assim, mas vira. Volume em grau. Se a gente quiser descobrir o volume em graus, é π vezes o raio ao cubo vezes o ângulo dividido por 270 graus. Volume em radianos. Π vezes o raio ao cubo vezes dividido por 3. Seção esférica. Seção esférica é a cabeça. Na cabeça temos o raio grande. O raio grande é esse aqui. Temos o raio pequeno. Esse é esse daqui. Vamos lá. Seção esférica. Raio grande vai ser o raio pequeno menos o D. O D é a distância até o centro. No caso, o D é isso aqui. Vamos lá. Área da calota. Calota é isso aqui. 2π vezes o raio grande vezes a altura. A área da calota esférica da calota é isso aí. Volume da calota. Sem nenhum ver. Π vezes altura ao quadrado vezes 3 vezes o raiozão menos altura. Altura da calota. Dividido por 3. Volume do segmento esférico. E é esse segmento. Volume do segmento esférico é π vezes altura sobre 6, 3 vezes raizinho ao cubo mais altura ao quadrado. E temos aqui. Aqui é do bismate, como eu disse que ia ter muito. Esfera, no caso aqui é a seção esférica, volume da esfera, cunha, área da superfície. Aqui é um negócio que só. Pirâmide. Poxa. Algum dia eu refaço isso aqui melhor tudo. Mais coragem.
Pirâmides são figuras variáveis sendo a base de um polígono qualquer. Assim, a área de uma pirâmide pode ser um polígono qualquer, pode ser até ser um octágono, enfim. A área total vai ser a área da base vezes a área lateral. No caso desse aqui, a gente tem quantos triângulos na área lateral? Temos um, temos dois, temos três, temos quatro. Então seria 4 vezes a área desses triângulos, mais vezes a área da base. Então aqui é um quadrado. Para calcular o quadrado. Tá. Aqui eu coloquei alguns polígonos. Quadrado, retângulo, paralelogramo. Eu deveria ter colocado trapézio, mas eu coloquei o octágono. Também pode aparecer. Que são a da geometria plana. Área lateral. A área da base. A área lateral é a área desse triângulo. O tronco de pirâmide é como se a gente pegasse a pirâmide e cortasse. Temos a base menor, apótema, essa parte aqui, ó, rosa. Temos também esse apótema aqui. Temos essa apótema do tronco. Então, a área do tronco, eu vou deixar vocês verem, já falei muito. Sim, qualquer coisa tem aqui as legendas. Volume, aqui, P grande, P, o que é P? P é pirâmide. PG é pirâmide grande. No caso, seria a pirâmide completa menos a pirâmide pequena. No caso, o volume da pirâmide pequena. No caso, o volume do tronco. Sim, aqui está o tronco e aqui está a cabeça. A ponta do tronco. Aqui a gente já viu. Aqui tem outra fórmula para volume. O volume do tronco é altura dividida por 3 vezes a área da base grande, a área da base pequena, raiz da área da base grande, vezes a área da base pequena. Temos o apótema. A apótema do tronco ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais T. T é a diferença dos apótemas da base grande e da base pequena. Então, a diferença entre esse apótema e esse apótema ao quadrado. Aqui tem um trapézio. Aqui é a área de um trapézio. Deveria estar aqui, mas tudo bem. Figuras embutidas. Eu não vou falar nada disso aqui, não. Vou dar uma pausa, se vocês quiserem ver, tudo bem. E como eu disse, isso aqui é a super aulas no Instagram. Muito bom. Se quiser pausar para dar uma olhadinha, mas pode difícil isso aqui cair no Enem, sinceramente. E temos outro aqui. Lição de sólidos. Vamos passar mais. Então é isso. Algum dia eu repasso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido alguma coisa. Me desculpa pelas minhas confusões. Algum dia eu repasso essa aula direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo. E é isso.